Gente, tô um pouquinho ofegante que eu subi desse escada correndo, tô precisando voltar à minha vida fitness, gente. Vamos começar. Antes da gente começar, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Que. Nossa, deixa eu até respirar fundo agora. Essa semana eu comecei o meu discipulado, né? Com os meus discipuladores lá na igreja. E aí, eu dei muita risada, né? Porque assim, foi a primeira semana, eu nunca tinha conversado com eles mais do que boa noite, tudo bem? Na vida. E a gente passou, tipo, 1h30 conversando. Eu acabei, assim, chorando, chorando, chorando. E era um discipulado de apresentação, né? O objetivo era a gente chegar e falar assim: e aí, de onde você vem? Quem é você? E aí, uma das coisas que a gente tava conversando era que, assim, às vezes, quando a gente tenta consertar alguma coisa com as nossas ferramentas, demora muito tempo. Então, por exemplo, a gente estava usando o exemplo de terapia. Não sei se alguém aqui já fez terapia, mas quando você faz terapia, tem coisa que você passa semanas, que você passa meses falando sobre. E, e tudo bem, sabe? É um processo muito válido. Só que Jesus não faz isso. Jesus, ele não começa nada que ele não vai acabar. E às vezes a gente vive estações de processos dolorosos, sabe? Mas a gente tem a certeza de que Jesus não começa nada sem ele acabar. E aí, quando a gente estava falando isso no discipulado, a gente entrou num assunto que me mexeu bastante, que é da mulher de fluxo de sangue. Quando ela se aproxima de Jesus, ela sabia que ela não ia ter uma vida inteira para encostar em Jesus e pedir por cura. Ela tinha uma oportunidade. E ela pegou aquela oportunidade e aquilo foi o suficiente. E aí, quando a gente estava conversando isso, eu fiquei pensando assim, eu conversei, né, com eles, eu orei sobre isso. Às vezes eu tenho muita dificuldade em crer nesse poder imediato e explosivo de Deus. Nessa passagem, quando eles usam, né, o que saiu de Deus, fala que saiu um poder explosivo. Que Jesus vira e fala assim, nossa, eu senti saindo poder de mim. O original fala, eu senti saindo um poder explosivo de mim. Eu fico pensando, às vezes eu tenho dificuldade de crer nesse poder explosivo. Tenho dificuldade de crer que é isso, sabe? Jesus, eu só preciso de uma noite com você. Eu quero todas as outras porque você é o meu Senhor. Mas eu só preciso te tocar. Eu só preciso estar com você. Eu só preciso dessa oportunidade. E quando eu tava pensando agora, né? Antes de começar a tocar com a câmera desligada, eu comecei a orar. Jesus estava me falando umas coisas. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Que às vezes a gente tá tão acostumado com as coisas demorarem tempo, com as burocracias da nossa vida, que a gente acha que com Jesus é assim, que a gente tem que fazer muita coisa para Jesus estar aqui, que a gente tem que, sabe, não no sentido de desonra, de nossa, vou deixar de qualquer jeito, não, mas que a gente tem que demandar muito, tem que estar, então, beleza, tudo na minha casa tem que estar arrumado para poder ter meu tempo com Jesus, então toda a minha família tem que estar em ordem para poder me relacionar com Jesus, então meu trabalho precisa estar sem problema para poder me relacionar com Jesus, tudo tem que estar perfeito para poder estar aqui. Só que, na verdade, as coisas só vão ser realmente perfeitas quando Jesus estiver aqui. As coisas só vão realmente se encaixar quando a gente acessar esse poder explosivo de Deus. Então, eu queria compartilhar com vocês duas canções que Jesus tem falado muito comigo. Eu queria orar antes. E uma delas fala exatamente sobre isso, a primeira. Eu não sei, a minha mãe eu acho que conhece, mas eu não sei se todo mundo aqui conhece essa canção. Mas se você não conhece, eu queria convidar você a tirar esse tempo para adorar a Deus com as suas palavras, dizendo exatamente quem Ele é, sabe? Senhor, a minha expectativa, a minha esperança, a minha confiança estão em você. Jesus, você é o eterno, você é aquele que eu confio. Jesus, você é bom. Então, assim, vamos, em vez da gente esperar todas as circunstâncias estarem boas para a gente poder acessar Jesus, vamos acessar Jesus até que tudo seja glória, sabe? Vamos, e não digo nem só nessa terra, vamos acessar Jesus constantemente, até que todas as coisas sejam conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Queria orar para a gente começar. Jesus, tu és bem-vindo aqui, nós respeitamos e nós honramos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Nós queremos que a gente não está aqui por nossa vontade, mas pela tua, porque eu querer efetuar vem do Espírito Santo.
Nós pedimos para que o Senhor seja livre na noite de hoje para fazer conforme a tua vontade, para fazer aquilo que o Senhor tem vontade de fazer em nossos corações. Eu peço para que as nossas mentes não se distraiam, nossos corações não se anseiem, mas que todas as nossas expectativas sejam colocadas em você, só em você, Pai. Que nós possamos crer verdadeiramente que nós podemos ser exatamente como aquela mulher que sabia que se eu só tocar o meu Senhor, se eu só tocar aquele que me ama, então eu vou ser curada, então eu vou receber esse poder explosivo, então o Senhor vai estar aqui. Eu peço para que o Senhor esteja presente na noite de hoje, e se o Senhor está aqui, então nós já estamos completos, então isso já faz sentido, então nós já cumprimos esse propósito, Pai. Muito obrigada pela tua presença, que nós possamos te honrar na noite de hoje. Amém. Minha expectativa e minha confiança estão somente em tua presença. Meu maior anseio e minha ambição é o tesouro que és para mim. Que és para mim. Minha expectativa e minha confiança estão somente em tua presença. Meu maior anseio és o tesouro que és para mim. Sou um sacrifício vivo, um filho encontrado, banhado em perdão, eu não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Eu sou um sacrifício vivo, um filho encontrado, banhado em perdão, eu não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna.
eterna. Jesus. Queria que a gente prestasse atenção nessa parte aqui. Sou um sacrifício vivo, um filho encontrado, banhado em perdão. Eu não retenho nada. Eu sou um sacrifício vivo, um filho encontrado, banhado em perdão. Eu não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia. Jesus, minha esperança eterna. Jesus. Jesus, nós somos um sacrifício vivo a você que é digno de todo sacrifício, Jesus. Nós somos tão banhados, tão aprofundados em perdão, em graça, em misericórdia, que é impossível a gente reter aquilo que você coloca, aquilo que você nos entrega. É impossível a gente querer manter e querer guardar e querer reter e querer se aprofundar em algo que a gente sabe que é só passageiro, que é só daqui, Pai. Nós queremos que toda a nossa vida seja um sacrifício que queima constantemente por você, Pai. Você é o nosso primeiro e o nosso último amor, você é a nossa canção pela noite, pelo dia, todo instante, nosso coração canta por você, Pai. Nós pedimos para que você seja sempre a realidade no nosso coração, você seja sempre aquele que a nossa mente busca, você seja sempre aquele que nós queremos encontrar a todo instante, Pai. Nós queremos que a nossa esperança esteja constantemente colocada em você, porque você é digno da nossa esperança. Você é digno de tudo que é em nós, Pai. Você é digno de tudo. Você é o nosso tesouro. Você é digno de todas as coisas. E nosso maior anseio, nossa maior ambição, aquilo que a gente mais quer, Pai, é estar com você, é de fato fazer o seu coração estar feliz, estar bem, estar desejoso do nosso, Pai, porque o Senhor é digno de todas as coisas. Nós queremos te agradar o tempo todo, Pai. Muito obrigada pela tua presença. Amém. Eu queria cantar essa outra canção, que eu também acho que só minha mãe conhece, mas é uma canção que fala muito comigo, e ela também tem um pouco dessa ideia e de que às vezes a gente se coloca num lugar que, como se a gente tivesse no controle das coisas, sabe? Então a gente olha e fala assim, Jesus, eu te entrego até aqui, sabe? Jesus, a gente faz junto até aqui. Ou Jesus, essa parte de mim você já encontrou. Ou Jesus, eu te adoro porque eu sou uma pessoa muito incrível que adora um Senhor muito incrível. Só que a palavra diz que nós somos encontrados. A gente não chegou falando assim, olha Deus, cura minhas feridas. Mas o Senhor, que muito nos amou, enviou o Filho dele para procurar a gente como uma ovelha perdida. Como uma ovelha perdida que está machucada, com fome, com sede, cansada, para encontrar e cuidar da gente. E muitas vezes a gente se coloca num lugar de sermos ariscos com Deus. No sentido de, tipo, às vezes Deus tá tratando algo na gente e a gente fica, sabe quando você vai encostar no animalzinho que já se machucou muito e ele fica assim, não, sabe, não encosta, não. Muitas vezes a gente se coloca nesse lugar. A gente vê que tem alguém querendo encostar nas nossas feridas, querendo encostar na parte da gente que dói, na parte da gente que dá medo, na parte que alguém já machucou.
E a gente se vê na autoridade de falar assim, Deus, não, essa parte é demais. Deus, até aqui eu consigo perdoar, mas um pouquinho a mais eu acho que eu não consigo. E a primeira vez que eu ouvi essa canção, eu gosto muito de ouvir música, não gosto muito de tocar música. Mas a primeira vez que eu ouvi essa canção, eu tava aqui em casa com a Elise e com o Elias, que é um amigo nosso, e a gente tava cantando essa música. E eu lembro de eu pensar assim, Jesus, é isso. Eu, mesmo nos dias que eu não te quero, eu te quero. Mesmo nos dias onde racionalmente eu não falo assim, Senhor, eu te quero. Eu tô presa a Jesus. Eu tô colocada, a Bíblia fala, né, que nós somos como ramos que foram enxertados na videira. Eu tô tão enxertada em Jesus. E a gente está caminhando para um lugar de estarmos tão enxertados em Jesus, que mesmo quando a gente está a risco, mesmo quando a gente não está querendo ser transformado, mesmo quando a gente não está no foco, a nossa alma clama, nosso espírito clama, porque a gente está enxertado na videira, porque a gente só está aqui por Jesus, porque Jesus, que na tua grande e maravilhosa graça e misericórdia, foi lá buscar a ovelhinha arisca que não queria que ninguém encostasse nela, e buscou, e tratou, e curou, e cuidou, e amou. Então, assim, quando eu ouvi essa canção, eu pensei muito nisso, sabe? Nessa ideia de que a gente não tá aqui porque a gente é bonzão. A gente tá aqui porque um senhor foi bom o bastante para procurar as ovelhas ariscas dele. E eu sempre gosto de lembrar disso porque às vezes eu me vejo numa posição de autossuficiência, sabe? Em relação às pessoas. Eu olho e falo assim, Jesus, eu preciso de você, mas eu e você, fechou. Não preciso mais de ninguém, tô aqui curtindo minha vida. Mas Jesus não chamou a gente para ser célula, ele chamou a gente para ser corpo. E corpo precisa um do outro. Eu não sou cérebro se não tiver um coração bombeando sangue. E o coração não bombeia sangue se o rim não purificar esse sangue. E às vezes a gente se coloca num lugar onde assim, ok, eu entendo, as pessoas são importantes, mas a gente não entende que um corpo é uma unidade perfeita e que a gente está aqui entrelaçado, preso, enxertado. E se eu tiro algo, sei lá, uma orquídea que foi enxertada numa planta, se eu tiro ela dali, ela morre. E não adianta eu tentar, sabe, falar, cara, não, mas posso me enxertar em outro lugar. Se ela estava lá há muito tempo, se já é a natureza dela, ela vai desfalecer. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Às vezes eu me vejo num lugar onde eu falo assim, Jesus, tô muito bem com você, mas hoje eu não tô afim de ser corpo, tô afim de ser eu. Mas Jesus chamou a gente para ser corpo, sermos unidade. Eu queria cantar essa canção que ela fala sobre a gente entender que não existe lugar para a gente ir a não ser Jesus. Não tem como eu falar assim, olha, existe outro caminho, existe outra verdade, existe outra vida. Não tem. A gente está preso a ele de um jeito lindo. Sabe, uma vez eu fiquei pensando isso. Para quem não quer casar, casamento deve ser assustador. Cara, até que a morte o separe. Mas para quem ama, casamento é a coisa mais linda. Nossa, até que a morte o separe, uau! E eu fiquei pensando nisso, sabe? A gente fez uma aliança com Jesus. E essa aliança já foi vencida pela morte. Nem vida, nem morte, nem abismo, nem montanha, nem profundidade, nem distância. Nada pode separar desse amor, porque é um amor que está junto, que está entrelaçado, que é um só. E eu queria cantar essa canção, e de novo, se você não conhece, eu convido você a orar isso, sabe? Orar essas palavras, a refletir sobre elas e levar isso para Jesus, para a gente, de fato, falar para nossa alma, ei, alma, não tem para onde você ir, porque só existe vida em Cristo. Ei, coração, glória a Deus, você fez uma aliança que nem morte separa. Yes. Então eu queria que a gente orasse isso. E se em algum momento existe alguma ansiedade, algum medo, que a gente possa olhar para isso no nosso coração e lembrar, sabe? Ei, medo, nem a morte me separou do amor de Jesus. Ei, medo, meu amado venceu a morte. Ei, ansiedade, meu amado venceu a morte. E, sabe, e uma vez eu li um artigo só um pouco disso.
dizendo que todos os medos, eles acabam na morte. Ninguém tem medo da altura, tem medo de cair, e se cair você morre. Ninguém tem medo de mar, tem medo de se afogar. Ninguém tem medo da coisa, tem medo da morte. E aqui, Jesus chama a gente para caminhar num lugar onde não existe mais a morte, porque Cristo já venceu. Não existe mais nenhuma consequência da morte, porque ela já foi vencida. Que a gente possa caminhar com essa confiança de que a única coisa que separaria uma aliança seria a morte, até que a morte separe. Mas essa, meu amado, já venceu. E é isso, eu tô presa de um jeito lindo, de um jeito glorioso. Eu queria que a gente pensasse um pouco nisso. Tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta. Jesus, Jesus, tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Jesus, Jesus, tá bom, dá de me encontrar, não me deixa ir. Estou tão presa a ti. Tome misericórdia a mim, persegue cada dia. Estou tão presa a ti. Estou tão preso a ti. Estou tão presa a ti. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Tá bom, dá de me encontrar, não me deixa ir. Estou tão presa a
Estou tão preso a ti. Eu não tenho para onde ir. Estou tão preso a ti. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, não há nome mais santo do que o seu, não há pessoa mais santa do que você. Jesus, não há ninguém que faz o que você faz, que é quem você é, Jesus. A tua graça nos encontra, não importa onde a gente está, o que a gente fez. Jesus, não existe pagamento para você, Jesus. Não importa o quanto eu sacrifique a minha vida, nada é maior do que o seu sacrifício. Mas você nunca chegou na gente pedindo sacrifício, você chegou na gente pedindo a gente, pedindo relacionamento, pedindo união, pedindo unidade, Pai. Muito obrigada porque, Jesus, você nunca amou a gente com amor abusivo, você nunca exigiu mais do que a gente podia dar, Jesus. Muito obrigada, porque você sempre nos encontra, porque você sempre nos acha, porque a tua graça e a tua misericórdia sempre nos encontram, porque não existe, Pai, não existe nada que possa nos tirar desse lugar de amor, Pai. Não existe nada que possa nos tirar do teu lugar de amor. Não existe. Muito obrigada, Jesus, porque a tua misericórdia nos busca. Nos busca. Você é um amor que insiste. Você não é um amor que fica esperando a gente tomar jeito na vida. Você é um amor que busca. Você é a graça, a bondade que encontra, Pai. Muito obrigada porque você não desiste da gente. Muito obrigada porque você é o som que o nosso coração canta. Você é o fogo que aquece a nossa alma. Você é aquele que o nosso espírito clama. Pai, eu peço perdão por todas as vezes que a gente não honrou a tua presença, que a gente não honrou a tua voz, que a gente não honrou você, Pai. Eu peço para que o teu espírito venha e nos constranja, Pai, por todas as vezes que a gente não te valorizou, porque você é digno de toda a valorização, Pai. Você é digno de todas as coisas. Você é digno de todo o nosso coração. Você é digno de toda a nossa devoção, Pai. Muito obrigada, porque você, em toda a tua glória, Pai, você escolhe nos amar. Muito obrigada. Nós nunca vamos merecer esse amor. Nós nunca vamos merecer todo esse cuidado, toda essa graça, toda essa misericórdia. E é por isso, Pai, que o teu amor é tão lindo, porque o teu amor é incondicional, o teu amor não é como o amor do mundo, o teu amor é o ágape, é o amor incondicional de Deus, é o amor que ignora todas as barreiras e nos encontra, Pai, é um amor que é delicado, é um amor que nos encontra, nos abraça, e é um amor que não desiste. Muito obrigada por isso, Pai, que nós possamos viver e sentir esse amor verdadeiramente, Jesus, em teu nome, Jesus, amém. Amém. Eu vi que a tia entrou aqui, mas como que vai ser? Posso falar? No microfone. Pode sim, querida, por favor. Tá Pode bom. falar. Semana que vem eu falo. Tá bom, tia. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Minha bateria tá acabando, mas daqui a pouco eu. Uma palavra que, em partes, também conversei com uma amiga ontem, mas em partes é uma coisa que Jesus tem me falado. E eu acho que, eu falo muito desse capítulo, mas eu acho que a gente nunca leu esse capítulo aqui na igrejinha. Então, eu queria ler um capítulo da Bíblia com vocês.
queria que a gente conversasse. Se vocês estão, né, com uma Bíblia aí por perto, eu aconselho vocês a pegarem. É legal, né, pra gente poder acompanhar, assim, ler. Como a gente vai ler, vou tentar ler o capítulo inteiro, vamos ver se dá tempo. Mas como é gostoso a gente ir acompanhando, então se você tiver uma Bíblia por perto, eu vou ler o capítulo de... Eu abri aqui no coisa, mas peraí só um segundo que eu vou pegar minha Bíblia que tá ali na mesinha, só um... Voltei, gente, minha Bíblia é mais bonitinha, né? Muito legal, tava na promoção, recomendo. Livraria Família Cristã. Gente, eu queria que vocês abrissem comigo no capítulo 17 do livro de João. Só pra gente contextualizar uma coisa, o livro de João, eu descobri isso recentemente. Não é uma coisa assim... Pra mim não foi uma informação óbvia. Se pra alguém aqui for, glória a Deus. Mas pra mim foi uma surpresa tão grande que eu fiquei assim em choque, sabe? Todos os evangelhos, exceto João, tem até um nome, né? Todos são uma história bem repetida, como se a gente pegar para ler, a maioria das histórias tem nos 3, mas João tem umas histórias diferentonas. E eu descobri que João não foi escrito junto com os outros. Os outros evangelhos, eles foram escritos como se fosse um diário, sabe? Então, assim, cara, Jesus multiplicou o pão. Caraca, vamos testemunhar isso. Aí é todo mundo escrevendo. Só que o Evangelho de João, ele foi escrito, né, por João, depois que ele já tinha passado, vivido muito. Ele foi, 60 anos depois dos acontecimentos. João já era um cara com uma fé madura. Já era um cara que não tinha só ele não só via o que acontecia, ele entendeu o que aconteceu. Então, assim, de todos os evangelhos, João é o que eu mais aproveito, mais, sabe, me felicito, porque ele é escrito com uma profundidade de quem já está vivendo com Jesus há 60 anos. Eu acho isso muito bonito, né? O livro de João, ele foi escrito por uma pessoa com bastante idade, né? Mas ele foi escrito por uma pessoa que já tinha vivido com Jesus por muito mais tempo que eu tenho de vida. Então, todos os escritos eu vejo, sabe, uma preciosidade. E tem um capítulo que só tem uma história que só tem no livro de João, que é o capítulo de João 17. Só para contextualizar aqui. Jesus, né, ele já tinha falado, ele já tinha profetizado sobre a morte dele muitas vezes, e aí ele vira e fala, né, para os discípulos mais próximos, no caso João, Pedro, Tiago, que ele queria orar. E aí depois da última ceia, depois ele prometeu o Espírito Santo. Então, assim, todos esses últimos capítulos aqui, ó, a partir acho que a partir do 12 para o 13, é a última ceia, são os últimos momentos da vida de Jesus. Então, João, ele toma bastante tempo aqui nessa parte. E aí, quando ele chega em João 17, vocês lembram que nos outros capítulos, a gente já leu aqui várias vezes, que aí Jesus, ele vai para o Getsemane orar. Uma última vez, ele vai orar. E aqui em João 17, a gente tem essa oração. E eu queria que a gente lesse com essa profundidade. Isso aqui foi a última oração que Jesus fez antes dele ser levado preso. E minha mãe gosta muito de ressaltar isso, né? De que se essa aqui fosse a última vez que eu estivesse falando com vocês, cara, eu ia querer falar algo importante. E essa daqui foi a última oração que Jesus fez antes dele morrer. E aí eu fiquei pensando assim, né? Ele deve ter orado, né? Com certeza, ao longo do processo, clamado, tanto que ele vira e fala, né? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Isso era uma oração. Mas essa foi a última oração escrita de Jesus. E eu queria começar aqui, no 17. Depois de dizer isso, então, ele está falando com os discípulos, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, e aí a tradução, sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Primeira coisa que eu acho interessante, eu acho importante a gente ressaltar,
que um aprendizado aqui, né? A gente busca glória demais pra gente mesmo. Muita, sabe? A gente gosta de confete, né? Vocês nessa geração falam confete, a minha geração fala biscoito. A gente gosta de biscoito. Eu gosto de fazer uma coisa boa e que alguém fale, nossa, Tânia, que bom que você fez isso. Nossa, Dê, que legal que você fez seu trabalho. Neir, você está fazendo um trabalho muito bom na Secretaria de Educação. Olha, hoje você conseguiu perdoar, que legal, que bom, que bacana. A gente gosta de receber uma glória pra gente. Só que Jesus, ele vira e fala, glorifica o teu filho. Então ele fala, que venha a glória para mim, para que então o teu filho te glorifique. Primeira coisa que eu fiquei pensando quando eu estava lendo isso é, para que a gente quer glória? Teve um tempo atrás que eu estava pensando muito, sabe? Nossa, a chamada vai terminar, mas vou continuar. Então, muitas vezes a gente quer receber e a gente quer receber um biscoito, sabe, um confete por algo que a gente tá fazendo, só que a gente quer que isso encerre na gente. Eu quero falar assim, ó, Anne, parabéns, você conseguiu perdoar, viu? E que a Anne é que é boa. E nem Jesus faz isso. Eu fiquei lembrando de um tempo atrás que Jesus começou a me falar muito sobre isso, sabe? Que eu tava pensando a respeito de carreira, a respeito da gente. E eu fiquei pensando, Jesus, não quero ser reconhecida por algo que não é você, sabe? Ok, é legal. Por exemplo, nossa, cara, sabe a Andresa? Aquela linda, maravilhosa empresária, agronegócio, agretop. Glória a Deus. Só que imagina se a gente só é conhecido por algo da gente e que isso se encerra na gente. Sabe? Nossa, sabe a Anne, aquela linda. Meu Deus, é isso, acabou. Eu sou reconhecida pela minha aparência. Nossa, é isso. É a Neir, que ela é uma boa profissional. Ela é reconhecida por isso. Eu fiquei pensando, toda a glória que existe na existência é devida a Deus. Toda. E às vezes a gente se perde um pouco quando a gente quer que as pessoas reconheçam o que a gente está fazendo. Porque de fato deu trabalho. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente quer, né, que tipo, você tá maior conturbado uma relação, um relacionamento. E aí você conseguiu não socar no asfalto. Aí a gente quer que, tipo, isso seja um elogio pra gente, sabe? Como se a gente fosse capaz de fazer alguma coisa sozinho. E aí, quando Jesus continua, ele vai lá e fala, porque você deu autoridade pro Filho do Homem, para ele, para Jesus, sobre toda a carne. E aí, eu queria abrir esse parênteses também, né? Eu tô aqui fazendo como se eu estivesse fazendo meu estudo assim, eu sou meio viajada, vocês sabem, mas aí eu vou puxando um linkinho para cada um. Aqui tá dizendo, né, que o Pai deu autoridade a Jesus sobre toda a carne. Carne é aquela parte da gente que quer pecar. E eu fiquei pensando uma coisa, a gente tem que submeter a nossa carne a Jesus. Mas isso é óbvio. Não, mas de verdade, sabe? Tipo assim, em espírito, em verdade, na palavra, eu reconhecer que, Jesus, você, se eu paro de pecar, é por você, Jesus. Se eu consigo fazer algo, é por você, Jesus. Toda a autoridade está em você, Jesus. Então, assim, eu fiquei pensando muito nisso. Da gente reconhecer que, assim, eu sozinha não consigo parar de pecar. Não consigo. Cara, eu posso tentar, é igual que eu falei lá no começo da terapia. Posso passar 20 anos tentando. Mas eu sozinha não vou conseguir parar de pecar. Eu preciso submeter minha carne para Jesus. Eu preciso lembrar minha carne. Ei, o seu Senhor é Cristo. Ei, acorda. Anne, acorda, o seu Senhor é Cristo. E de fato crer nessa palavra, sabe? E crer nessa autoridade de Jesus. De que eu reconheço que sozinha eu não consigo fazer nada. Mas Jesus comigo, eu consigo todas as coisas. Então, assim, no sentido de Jesus, eu não consigo, por exemplo, sei lá, não consigo largar pornografia sozinha, não consigo. Cara, mas com Jesus eu consigo. Cara, mas em nome de Jesus eu consigo. Porque é por ele todas as coisas. Porque ele já venceu a morte. Porque se ele é o meu amado, que nem a morte tira essa aliança, então não existe nada que não esteja debaixo da autoridade dele. E aí ele continua falando. Que, no caso, ele recebeu essa glória, recebeu essa autoridade, para que ele possa conceder vida eterna para a gente. Então, a vida eterna vem através de Cristo. E aí ele continua, e a vida eterna é essa, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aí é uma coisa que eu sempre gosto de pensar. A gente gosta de pensar em viver eternamente, só que esta é a eternidade.
é conhecer verdadeiramente. E aí eu queria trazer uma curiosidade. Muitas vezes quando a gente fala, né, uma curiosidade que me ajuda a estudar muito. Conhecer no sentido bíblico por exemplo, um marido, quando conhece a sua esposa, é quando ele consome os laços matrimoniais dentro de 4 paredes. E aí, biblicamente isso falando, significa ser uma só carne. Quando a Bíblia coloca, muitas vezes, é difícil alguma variação, coloca a palavra conhecer, quer dizer ser um. Quer dizer, eu te conheço tanto que eu sou uma com você. Cara, eu conheço tanto de Jesus que eu sou um com ele. Eu estou tão imersa, tão ali, enxertada em Jesus que eu sou uma. Não existe mais diferenciação entre quem é a Ania e quem é Jesus, porque a gente é um. Quando aqui fala, essa é a eternidade, que conheçam a Deus e a mim. É conhecer em ser uma só carne, em ser um, em viver assim, unido, muito unido. E aí ele continua falando isso, de glorificar a Deus na terra, completando a obra, mas eu queria continuar para a gente poder falar de outra coisa. Ele continua falando assim no versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Pausa aqui. A gente, olha, aqueles que do mundo me deste. A gente pertencia ao mundo. Só que a gente, é como, aqui, ó, pensa num nível de hierarquia, de autoridade. A gente estava no mundo, só que a autoridade de todas as coisas está em Deus. Então Deus tira a gente do mundo e toma a gente para Ele, entrega a gente para Jesus. A nossa vida está nas mãos de Jesus. O nosso coração, o nosso espírito, a nossa salvação está nas mãos de Jesus. Então, assim, eu achei isso muito precioso. E eles eram teus, e você me deu. Então, a gente estava aqui nesse processo de ser retirado do mundo, de estar na mão de Deus, e a gente foi entregue a Cristo, e que tem obedecido a tua palavra. E agora, isso também é muito precioso. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Muito importante a gente perceber isso. Eles ouviram a palavra que eu falei, e eles creram nessa palavra. E eu estava conversando com uma amiga ontem, que eu fui comprar umas coisas, eu passei na casa dela, e a gente estava conversando assim, muitas vezes a gente crê de mentirinha em Deus. No sentido assim, não, agora eu vou ler a alma aí. Não, cara, eu creio sim, creio de verdade, em verdade vos digo, eu creio. Só que a gente crê, mas a gente não tem a seriedade da palavra. No sentido assim, vamos supor que agora viesse alguém, sei lá, viesse o chefe e falasse assim, se você for no meu trabalho amanhã, do seu trabalho amanhã, você vai receber um cheque de 2 milhões. E aí você pensa assim, cara, eu vou. Porque assim, se for mentira, tudo bem, eu só vou. Vou lá e não ganho cheque. Mas se for verdade, eu vou ganhar 2 milhões. Cara, eu vou. Só que muitas vezes, Deus fala assim, olha, se você vier aqui comigo, você tem a vida eterna e a salvação. Só que a gente, tipo assim, e aí, esse é o lance, a gente aceitou Jesus. Então, vamos colocar um exemplo menor no nosso dia a dia. Jesus fala assim, cara, vai falar com tal pessoa. E aí a gente fala assim, ai Deus, mas tal pessoa tá tenso, nossa, o que eu vou falar? O que eu vou entregar? O que eu vou fazer? Como que eu vou me comunicar com essa pessoa? Como isso? Como aquilo? Então a gente recebe ali, ó. Deus fala, vai lá que eu vou te dar uma recompensa por isso. É o chefe falando, vem amanhã ao trabalho que você vai ganhar 2 milhões. A gente tão não crê que a gente não fala, a gente sabendo que tem recompensa, a gente não vai nem no trabalho amanhã, entendeu? Tipo assim, a gente tem esse nível de credibilidade muito baixo para Jesus. No sentido de que a gente recebe palavras sobre a nossa vida, palavras grandiosas, palavras assim que você vai, sei lá, sua família vai ser restaurada, você vai pregar em tal lugar, ou você vai ter o seu coração restaurado, ou você vai largar esse pecado. Só que você precisa vir aqui no trabalho amanhã, você precisa dar esse passo de fé, você precisa sair dessa sua zona de conforto. E a gente não faz. Então, assim, aqui eu achei muito interessante porque ele fala, aqueles que você me deu, ou seja, a gente, aqui as ovelhinhas, a gente só pôde viver tudo isso, aquilo que Deus tem pra gente, quando a gente recebeu as palavras que Jesus transmitiu e a gente creu nelas a ponto de sair de casa e ir lá ver, a ponto de eu me arriscar,
Às vezes a gente entende que, tipo assim, Jesus tem algo para mim. Eu creio, Jesus, que você vai, sei lá, pensar um exemplo também. Que eu vou casar um dia. Jesus, eu creio que eu vou casar um dia. Eu creio que você está preparando alguém na minha vida. Mas aí quando Jesus fala para, sei lá, eu me preparar, eu fico tipo assim, mas tá longe. Mas é as ideias, tá muito, pelo amor de Deus, 2021, eu tenho 18 anos. Ou sei lá, eu creio que Jesus vai restaurar minha família porque Jesus me disse que vai restaurar minha família. Só que eu ainda fico com 28 pés atrás em chamar alguém para almoçar comigo. Porque, nossa, se eu chamar tal pessoa para almoçar, fulano vai ficar picotico, e aí vai ser o maior problema, e aí eu vou ter que lidar com 30 problemas. Quando, na real, aquilo que Jesus chama pra gente fazer é o sair de casa e ir lá ver. É o chama porque eu tô dizendo, é o fala porque eu tô dizendo, é o prepara porque eu tô dizendo. Então aqui eu achei muito interessante que Jesus fala que os discípulos só receberam de Deus porque eles creram, porque eles agiram em cima daquilo que Jesus revelava a respeito de Deus. Aí ele continua falando, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então aqui esse sentimento de pertencimento, eu sou de Deus. E aí eu lembrei daquele versículo que Paulo vira e fala, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito? Eu fiquei pensando muito assim. Uma vez eu vi um tweet assim que eu achei muito bonitinho. Bonitinho assim, me fez pensar muito. É o meu corpo, minhas regras, disse Jesus falando da igreja. Jesus, ele tem um jeito certo de fazer as coisas. E esse jeito certo é válido porque a gente pertence a ele. Não é como se eu estivesse falando, sei lá, para alguém que eu não conheço, como essa pessoa devia estar vivendo a vida dela. É como se a minha mãe estivesse dizendo, Ania, não sai do quarto sem arrumar a cama. Eu não tenho como ficar absurdada, porque a casa não é minha, a minha roupa não fui eu que paguei, a minha cama não fui eu que paguei, nada que tá aqui é meu. E se minha mãe quer que algo seja feito da minha casa conforme a vontade dela, é dela, pertence a ela, tá no nome dela, é por ela que eu tenho. Então eu fiquei pensando muito nisso em relação à maneira com que a gente entende as coisas. Porque, por exemplo, a gente tem a Bíblia que indica pra gente uma conduta de caminhar à santidade, a chamados a sermos santos. A gente sabe o que dá e o que não dá para fazer, o que é lícito e não convém, o que é lícito e convém. Só que a gente fica insistindo. Cara, por exemplo, eu sei que não pode falar palavrão, mas, nossa, vou meter um aqui porque essa situação está insuportável. Ou, cara, eu sei que eu não posso, sei lá, usar droga. Quem é que usa droga? Eu acho, mas assim, não posso fazer algo que eu sei que é pecado. Mas, eu vou fazer porque essa situação tá me forçando. E eu fiquei pensando muito isso. Nós pertencemos a Deus. É pertencimento. E é válido tudo aquilo que Jesus espera de uma conduta de santidade. Ele, na tua graça e misericórdia, que nos persegue, nos encontra, ele sempre dá novas chances da gente fazer as coisas do jeito certo, porque ele é bom, mas é válido ele ensinar e esperar a conduta que ele tem, porque a gente pertence a Deus. Deus, ele é dono de todas as coisas, Deus é dono dos nossos corações. E se a gente está aqui diante de Jesus é porque Deus quis. Ele que tirou a gente do mundo e colocou a gente nas mãos de Jesus. Então, assim, muitas vezes a gente reclama muito, a gente tem uma postura de murmuração quando Jesus pede pra gente mudar a nossa conduta. E às vezes nem é murmuração, às vezes é só incredulidade. No sentido de, tipo assim, tá, Jesus, eu vou tratar meu marido assim, mas ele não vai mudar. Jesus, eu vou fazer isso, vou lá, vou ligar para tal pessoa, mas não vai adiantar nada. É uma postura de, tá bom, meu chefe pode até falar que tem 2 milhões para mim esperando amanhã, mas é mentira, tô indo só porque eu sou trouxa mesmo. Gente, imagina a gente chegar, é que tipo, muitas vezes a gente faz coisas sem pensar naquilo. A gente tá tão acostumado a viver numa postura de incredulidade que a gente nem reconhece mais como incredulidade. A gente está tão acostumado a viver uma postura de murmuração que quando a gente começa a reclamar das coisas, a gente justifica. Eu tô reclamando que meu dia foi horrível. Não, a gente tá reclamando porque a gente tá tomando a decisão de pecar. Porque murmuração é pecado. Então, assim, a gente normaliza tanto viver numa conduta de pecado que a gente não reconhece mais quando a gente tá pecando. E aqui Jesus vira e fala assim, ei, você pertence a Deus. E se Deus está falando para você fazer uma coisa, ele é digno de estar falando essa coisa, porque ele
você é dele e não tem mudança nisso. E aí ele continua falando assim, Jesus, né? Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles, então por meio da gente. Jesus é glorificado por nós. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Primeira coisa isso, nós temos a proteção que Deus enviou. E isso cancela todo medo, sabe? Porque assim, Deus é soberano sobre todas as coisas, ele é glorioso, ele é majestoso, ele é Deus, ele é eterno, ele é etéreo. Como que eu olho para isso, sabe? É o lance que Jesus acabou de falar. Os discípulos, eles viveram tudo aquilo que eles fizeram porque eles creram. Às vezes a gente caminha numa postura de medo porque a gente não crê nisso aqui. A gente não crê que Deus está protegendo a gente. A gente crê que a gente tem que se proteger. E agora eu queria trazer uma coisa que eu tenho pensado bastante, que não é só na questão, nossa, Deus está protegendo, se eu vou sofrer um acidente ou não. É na questão emocional, às vezes. A gente não crê que Deus está protegendo o nosso coração. A gente sabe que ele é capaz, mas é como se ele fosse capaz para todo mundo, mas para a gente não. Olha, Deus protege cada um de vocês, mas nossa, se eu sofri tanto assim na minha vida, como que Deus tá olhando para o meu coração? Como que Deus não viu tudo isso? Ou como que Deus não fez algo a respeito tendo visto? Só que aqui Jesus está esclarecendo que enquanto ele estava aqui, ele continua falando, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. E no caso ele está se referindo a Judas. Para que se cumprisse a escritura. Então eu queria trazer uma coisa assim também sobre isso. Às vezes a gente acha que, de novo, o nosso relacionamento com Jesus é uma coisa que é muito unilateral, no sentido de, tipo assim, eu que estou fazendo. Só que Jesus já fez todas as coisas. Enquanto Jesus caminhava sobre essa terra, ele cuidou do coração dos discípulos para que nenhum deles se perdesse. Todos os discípulos morreram perseguidos, não teve nenhum que morreu de velhice. O único que morreu meio velho foi João, mas que ele estava isolado numa ilha. Então, tipo assim, todos os discípulos passaram por coisas circunstanciais muito ruins. Só que Jesus afirma que ele protegeu o coração de todos eles. E eu queria refletir um pouco sobre isso, sabe? Que a gente pensar que não importa o que aconteça, Jesus está cuidando do meu coração. Se eu entrego meu coração para ele, não importa o caos, Jesus está cuidando do meu coração. E ele é cuidadoso, e ele é santo, e ele é perfeito. Então, assim, é um cuidado real. E aí eu queria também trazer disso. Às vezes a gente acha também que a salvação das pessoas ao nosso redor é nossa responsabilidade. E Jesus vira e fala assim, que todos eles se manteram cuidados. Todos eles aqui, ó. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Tem outro versículo que fala que lá em Coríntios, se eu não me engano, que Deus entregou alguns à paixão, ao amor a si mesmos. E às vezes a gente fica indignado porque alguém perto da gente não aceita Jesus. Só que Jesus teve um perto dele que não aceitou Jesus. E Jesus morreu por ele também. Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, por exemplo, vamos supor que minha mãe não fosse crente. Cara, eu fico indignada, porque eu tento, eu faço de tudo, eu amo ela com amor incondicional, eu faço de tudo, eu dou exemplo, eu falo com amor, mas, cara, minha mãe não se converte. Só que Jesus, que foi Jesus, que lavou o pé de todos os 12 discípulos, ele reconheceu que, cara, Deus, você já tinha escolhido isso na vida de cada um. Deus, você me deu eles para que eu cuidasse. Eu cuidei, eu fiz a minha parte. E, no caso, quando ele fala que aquele que se perdeu, e aí tem uma outra tradução que fala que ele foi condenado a não ser o filho da perdição. O filho da perdição, Deus já escolheu isso. Eu preciso reconhecer a soberania de Deus. Não no sentido, vou me acomodar e falar assim, então minha mãe que não é crente, ela que vai pro inferno. Não, mas assim, que a gente possa se compadecer em lavar o pé daqueles que não vão se converter, a honrar aqueles que não vão se converter, a amar aqueles que não vão se converter.
Sabe, Jesus em nenhum momento ele vira para Judas e fala assim, olha, Judas, eu gosto de todos menos você, porque você vai escolher me trair no final. Cara, Jesus ele trata Judas igual todos os 12. Jesus chama Judas para andar com ele. Ele chama um relacionamento, todos os 12. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Que às vezes a gente se vê numa posição de olhar e falar assim, tá, mas tal situação, tal pessoa não dá. Só que vem Jesus e fala assim, não, eu amei todos os 12 e eu cuidei deles. E aquele que estava condenado, aquele que estava destinado a se perdeu, mas eu amei todos os 12. Aí ele continua falando, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Aqui Jesus está falando, né, que tipo, a gente, primeiro de tudo, a solução para a nossa vida espiritual não é se isolar de todas as coisas. Não peço que os tire do mundo, mas a solução para a nossa vida espiritual é a gente ser santificado pela palavra. E aqui na Bíblia diz, né, que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqui ele está dizendo, sejam santificados pela verdade. Jesus chama a gente não a se isolar de tudo aquilo que está no mundo, mas para que a gente, e aí ele vai lá e fala, eu os enviei ao mundo, proteja-os do maligno. E aí que, de novo, ele lembra que ele tinha falado, Jesus falou que ele protegeu o coração daqueles que Jesus tinha dado, de que Deus tinha dado para ele, e que agora que ele estava voltando para Deus, Deus ia continuar protegendo o coração desses. Então, aqui ele está falando, Senhor, continua protegendo eles do maligno. Eles vão estar imunes ao maligno, mas não tira eles do mundo, porque eu enviei eles para lá. Eu fiquei pensando muito nas vezes que a gente quer sair, sabe? Eu me vejo muito nesse lugar. De que, assim, eu vejo como tudo tá me deixando aflita, angustiada. E, sei lá, no ambiente de trabalho. Eu trabalhei 2 anos num lugar que me afiava muito. Mas que eu queria, muitas vezes eu parava, ia para uma sala fechada e chorava. Porque eu tava cansada de estar lá. E eu era bem mais nova e sou muito criança. E então, tipo assim, eu tava numa situação de uma angústia muito grande. E várias vezes eu começava a orar no meu trabalho. Eu lá tinha um violão e um ukulele, então eu ficava lá cantando minhas músicas para Jesus. E eu começava a orar assim, Jesus, será que eu devo sair daqui? Porque Jesus, olha como isso aqui tá ruim. Olha como tá tenso. Olha como tá zoado. Jesus, não aguento mais esse lugar. E Jesus sempre me lembrava dessa parte. Não tire eles do mundo, porque eu coloquei eles lá. Nosso lugar não é sair desse lugar de angústia, sair desse lugar de aflição, mas nosso lugar é ser Jesus ali, sabe? É ser verdadeiramente aquele que é santificado pela verdade ali. E aqui, esse também é muito precioso. Ele vai lá e fala assim, em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. E eu fiquei pensando, Jesus fala muito comigo através de casamento. Muito. Inclusive, é um ministério que eu admiro muito, sabe? É uma coisa que eu acho muito linda. E eu fico pensando que em Coríntios, Paulo fala uma coisa muito preciosa que para mim tem muito a ver com isso. Fala assim, né, não casem em julgo desigual, ou seja, não casa um crente e um que não é crente. Mas se você casou, não separa, santifica. E aí eu fiquei pensando muito assim, Jesus vira e fala, em favor deles eu me santifico, para que eles sejam santificados pela verdade. E aí Paulo retoma isso, falando, santifique o seu casamento sendo você santo. E eu fiquei pensando aqui, tem como a nossa conduta de santidade contaminar os outros com santidade? Tem como a gente santificar a gente vê tanto em santidade com Jesus, que isso contagia, que isso transforma, porque a gente não está sendo santificado por a gente mesmo, a gente está sendo santificado pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo está aqui com a gente, então ele é aqui. Uma vez eu ouvi isso numa pregação falando a respeito de família também, eu vejo muito isso, e estava falando a respeito de criança.
Às vezes é fácil, e não só de criança, de adolescente, eu vi muito isso, a gente menosprezar uma criança falando uma coisa de Deus. A gente acha bonitinho, ai, tá cantando a música, mas a gente, tipo, não é uma coisa que eu falo assim, vou levar de direcionamento, então, essa palavra profética. Mas não existe Espírito Santo mirim. Assim como não existe Espírito Santo fêmea para mulher, esposa santa, que é crente gospel, Espírito Santo homem entende? Tipo assim, não tem como a gente segregar Deus. O Espírito Santo que habita em meu coração, quando eu chegava no meu ambiente de trabalho que me fazia chorar semanalmente, tá comigo. E tá comigo de maneira gloriosa. Não tem como eu dividir e falar assim, essa parte é o Espírito Santo do trabalho, é só um pouquinho. Essa parte do Espírito Santo aqui que eu uso na igreja, essa parte do Espírito Santo que eu uso na minha casa, no meu secreto. É o Espírito Santo. Assim como, se uma criança começa a orar por mim, não é o Espírito Santo mirim, é o Espírito Santo. E assim como se a gente, no caso, a gente como parte de uma família, no sentido aqui das nossas casas, se a gente se prontifica a buscar santidade, a buscar o Espírito Santo, isso não é só da gente, sabe? É eu e minha casa servirmos ao Senhor, não porque eu vou forçar todo mundo aí na igreja com um chicotinho nas costas, mas porque a santidade de Deus não tem como ser segregada. Se ela está, se o Espírito Santo está no meu coração, se eu vivo a verdade de Deus, então essa verdade santifica o ambiente. E por santificação, não quero dizer calmaria. Tanto que Jesus vira, em favor deles eu me santifico. Em que momento a vida de Jesus foi fácil? Sabe? Em que momento Jesus falou assim, não, agora que eu tô santo, agora tá tudo dando certo. Muito pelo contrário, o ápice dele de amor foi a cruz, onde ele estava sendo literalmente morto. Então, assim, às vezes a gente quer esperar que essa postura de santidade, e aí trazendo lá no começo do capítulo, traga uma glória pra gente. Então, porque eu tô sendo santa na minha casa, eu quero que o meu marido, que não é crente, ele reconheça que eu tô sendo uma esposa muito de Deus. Nossa, tô sendo muito gospel. Porque eu tô buscando a Deus todos os dias, eu quero que a minha irmã olhe pra mim e fale assim, nossa, a Ania tá muito gospel, eu vou ter que me constranger na presença dela. Quando toda a glória é de Deus. Então, assim, que a gente possa nos posicionar em santidade, entendendo que essa santidade não é da gente, sabe? É Deus ali, é Deus agindo. Se alguém é contaminado por algo que eu vivo, no sentido espiritual, se alguém compartilha, se alguém crê, se alguém recebe de algo que eu vivo, não é por causa de mim, é por causa de Jesus. Se alguém aqui na minha casa faz algo para Jesus, é Jesus que recebe. Se eu, e aí eu lembrei também de Maria Madalena, quando ela derrama o perfume a pé de Jesus, todo mundo sente o cheiro. E não porque esse perfume era para os outros, não porque ela estava pensando, nossa, se eu adorar aqui, então todo mundo vai se constranger em adorar Jesus também, e vai ser um ambiente de adoração, ou todo mundo vai ver como eu sou uma mulher muito abençoada. Não, ela olhou e falou assim, Jesus, você é digno, toma. E a partir disso, Jesus fez a parte dele, sabe? Jesus perpetuou isso. Então eu acho muito lindo o quanto, e eu acho isso muito bíblico, o quanto a gente tem que cuidar da nossa vida. Quanto a gente tem que cuidar do nosso secreto, quanto a gente tem que cuidar do nosso relacionamento com Jesus, quanto a gente tem que cuidar da nossa maturidade emocional. Porque aquilo que a gente faz afeta as pessoas. Mas eu não posso fazer para afetar outra pessoa, porque senão eu não estou vivendo verdadeiramente. Se eu sou santa só para minha mãe ser santificada, eu não estou glorificando a Deus. Eu não estou glorificando ninguém ali. Eu só quero que eu veja assim, caraca, a minha conduta mudou o comportamento da minha mãe. Nossa, como eu sou crente. Nossa, gente, por favor, percebam a minha santidade. Mas não é isso que Jesus chama a gente para fazer. Jesus chama a gente para viver, ser tão conhecê-lo tão verdadeiramente, tão em unidade, que as pessoas vejam. E aí ele continua falando assim, essa parte ele ora pela gente, né? Ele orou por ele mesmo no começo. Aí ele orou pela gente. E agora vamos ver o que ele ora para as outras pessoas, que é exatamente isso que a gente está falando. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Primeira coisa que eu fiquei pensando assim, lembrei de um versículo também que fala assim, como eles crerão se ninguém nunca os disse nada? E como, sabe, eles ouvirão se ninguém nunca foi? Uma coisa assim. E eu acho tão lindo isso. Esse chamado a preguem o evangelho. Preguem o evangelho como você vive o evangelho. Sabe, às vezes a gente quer
a gente quer que alguém entenda um evangelho mais bonito, só que o evangelho é simples. O evangelho é muito direto, é muito simples, é muito assertivo. Ele é muito amor. Preguem o evangelho com o amor que vocês têm uns pelos outros. Ele continua falando. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Cara, Jesus chama a gente para sermos um. Esse um não é um com quem eu gosto. É um com todo mundo. É para sermos um com Deus, sermos um com Jesus, como Jesus é um com o Pai, sermos um entre nós. E eu acho isso tão lindo, porque, tipo assim, todo mundo aqui, né, já conviveu em família. Família é muito difícil, família dá um trabalho muito grande. Só que esse é o chamado de Jesus para a igreja. Esse é o chamado. Ei, preguem o evangelho. A minha oração é que eles creiam através da mensagem que vocês vão falar. E a mensagem que vocês vão falar é: sejamos um. Sejamos um conosco, como a gente é um com Jesus e como Jesus é um com o Pai. E aí eu fiquei lembrando de uma conversa que eu tive com minha amiga ontem. Às vezes a gente tem um pouco de repulsa em amar uns aos outros verdadeiramente, sabe? Em amar, sabe, imensamente. Eu amo quem eu gosto, mas é muito difícil a gente amar quem a gente não gosta. Só que Jesus não fala assim, aprovem, olha, aprovem o comportamento deles como eu aprovei o de vocês. Muito pelo contrário. Ele vai lá e fala, sejam um. E eu penso assim, tem em 1 João 3,18, fala assim, que como que você vê o seu irmão passando fome e você não se compadece? Como que você diz que ama o teu irmão, vê ele passando uma necessidade e você não faz nada a respeito? E aí, trazendo sobre isso, como a gente prega um evangelho de unidade se a gente não consegue ser um com quem está debaixo do nosso teto? Ser um é compartilhar de todas as coisas. É compartilhar de coisas boas, é compartilhar de coisas ruins, é compartilhar de decisões, é compartilhar de pensamentos, é compartilhar de pão, é compartilhar de tudo. E às vezes a gente tem dificuldade em amar com esse amor que engloba as pessoas que moram com a gente. E eu entendo porque é difícil, mas às vezes a gente não se esforça tanto para ser um, sabe? Para ter esse nível de intimidade. Jesus não chama a gente para amar de maneira distante. Ele chama a gente para amar com unidade. E é impossível ser um com alguém que eu não tenho intimidade. Que eu não seja, de fato, um. Sabe? É quando ele fala, eu falei do contexto de conhecer bíblico, é o conhecer matrimonial, é o conhecer de carne. E quando Jesus fala de conhecer, ele tá falando de algo tão intenso que você se torna uma só carne. Tipo assim, como que a gente vai ser um com a igreja se a gente não consegue, sei lá, ser um com a esposa, não consegue ser um com o marido, não consegue ser um com o irmão, não consegue ser um com a mãe? E assim, a gente foi chamado a termos essa unidade da igreja com um propósito só. O corpo biológico, todos os órgãos, eles existem para fazer a gente estar vivo. Todos. Se um falha, todos os outros começam a dar uma pipocada. Mas assim, todos estão com um propósito ali de vida. A gente precisa se acertar em qual é o nosso propósito nas unidades que a gente está. Sabe? Qual que é o propósito do seu casamento? Qual que é o propósito da sua maternidade? Qual que é o propósito da sua relação, dos seus relacionamentos? Qual que é o propósito da sua ida na igreja? Qual que é o propósito? Por que você está aqui? O nosso corpo biológico, todos os nossos órgãos, todas as nossas células estão trabalhando com o propósito de manter a gente vivo. Qual que é o propósito da unidade que a gente tem vivido aqui, por exemplo, todo sábado? Por que a gente está aqui? Sabe? Por que a gente está fazendo isso? É só pra gente ficar felizinho domingo de manhã, depois que acorda e falar, a igrejinha foi uma delícia. É pra isso? Sabe? É só pra gente ter essa noção de tipo, nossa, ok, vou estudar mais, que legal, Jesus é bacana. Não, Jesus chama a gente para sermos um, para vivermos em unidade, para a gente ter esse desespero de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É de estarmos juntos, não numa comunhão superficial, mas numa comunhão real, espiritual. E aí ele continua falando assim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Fiquei pensando muito nisso. Sabe quando a gente vê um casal muito bonito, mas que briga muito? E que aí você fica, tipo assim, constrangido por isso? Você fica tipo, nossa,
Sabe, quando briga muito na sua frente, você fica tipo, caraca, o que eu faço agora? Imagina o mundo vendo a gente como igreja, sabe? A gente como igreja que discute denominação. A gente como igreja que não consegue se acertar em nada. A gente como igreja que não consegue amar verdadeiramente. A gente entende que nós somos chamados por Jesus. Aqui, lá do começo. Deus tirou a gente do mundo, colocou a gente na mão de Jesus. Jesus cuida do nosso coração. Jesus pega a gente e fala, agora que o coração de vocês está curado, eu vou enviar vocês para o mundo e Deus vai continuar protegendo vocês. Deus envia a gente para o mundo para a gente estar em comunhão com pessoas que não acreditam naquilo que a gente acredita, que não entendem aquilo que a gente vive, mas que eles sejam contaminados por essa unidade. Caraca, sei lá, a igrejinha lá funciona tão bem, com tanta excelência, com tanta unidade, com tanta verdade. Caraca, eu quero saber como é que eles funcionam também. Nossa, a família da Gleice tá funcionando tão bem. Cara, o que ela tá fazendo de diferente? Caraca, toda a equipe de trabalho da Neir funciona. Como que acontece isso? Jesus chama a gente para vivermos em plena unidade. Aqui ele está orando pelas pessoas do mundo, que eles sejam levados à plena unidade. E no caso, lembra que a gente está no mundo, então que a gente está aqui vivendo tão em unidade, que isso leva as pessoas que não entendem a unidade a perceberem a unidade. E ele continua falando, para terminar. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. E no caso, nesse momento, ele estava orando, passando uma angústia absurda. Ele olha e fala assim, pai, eu quero que aqueles que creram vivam o que eu estou vivendo. Essa intimidade absurda que faz com que nem a cruz faça eu desistir desse amor. Ele continua falando, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Cara, eu achei isso tão precioso. Pai, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Será que a gente pode ter essa frase sendo afirmada sobre a gente? Sabe? Pai, olha, tal pessoa da minha vida não te conhece, mas eu te conheço, eu vou fazer você ser conhecido. Pai, eles sabem que você me enviou. Tal pessoa que tá sendo um desastre, sabe que você me enviou, reconhece. E aí eu queria também trazer, acabou o capítulo, é muito lindo, é um capítulo que eu vivo meditando em cima, mas a glória de Deus, ela não pode ser escondida. Às vezes a gente acha que dá pra ser crente e a gente secreto, né? Tipo, que eu sou super gospel, só que ninguém sabe que eu sou gospel. Só que a glória de Deus, ela não pode ser retida, ela não pode ser comprimida, ela não pode ser escondida. Quando a Bíblia fala a respeito da volta de Jesus, fala que todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que louvado seja o teu nome. Toda, não só das pessoas super crentes que usava coque e saíram na canela, mas toda. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Sobre esse versículo que fala tanto comigo. Pai, eles não te conhecem, mas eu te conheço, eu vou fazer você ser conhecido. E eu fiquei orando um pouco sobre isso há um tempo atrás. E eu até comentei no começo, que eu falei assim, Jesus, eu não quero ser conhecida por nada além de você. Não quero que as pessoas me conheçam porque eu sou uma boa profissional. Eu quero ser uma boa profissional, mas eu quero que as pessoas me conheçam por você. Quero que falei assim, caraca, eu reconheço que Jesus enviou a Ania. Ali fala, eles nem creem, mas eles reconhecem que eu fui enviado por você. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Que a gente possa viver com essa ousadia de, Senhor, eu vivo por você. Eles não te conhecem, mas eu te conheço. Jesus, pela minha conduta você vai ser conhecido. Jesus, pelas minhas palavras você vai ser conhecido. Jesus, pelo meu coração você vai ser conhecido. E que a gente se preocupe muito mais em viver isso verdadeiramente do que em, sabe, tentar pela nossa força fazer alguém ter a nossa conduta. Sabe, é muito fácil a gente fazer isso. Eu olhar e falar assim, caraca, se a Neir falasse como eu, então a Neir ia viver muito melhor. Se a tia Nelci pensasse como eu, então a tia Nelci ia estar muito mais tranquila. Se a Andresa cantasse como a Elise, a Andresa ia estar muito mais legal. Só que a gente
não tá aqui para isso. A gente não foi chamado aqui para isso. Mas Jesus vai lá e fala: Pai, eu te conheço e eu quero que você vai ser conhecido por mim. E essa oração que eu queria fazer no final, deixa eu só ver uma coisa. Mas essa oração que eu queria fazer no final, sabe? Que a gente possa reconhecer tão grandemente a glória de Jesus, que a gente possa conhecer, ser tão unidade com Ele, que ele seja conhecido, sabe? A gente, não é nosso trabalho convencer. Eu falei, né, que essa semana eu tive um discipulado, e uma coisa que eu tava conversando com os meus discipuladores é que, mesmo se eles quisessem muito me ajudar em alguma coisa, é o Espírito Santo que convence. Mesmo se eu quisesse muito que eles me ajudassem, é o Espírito Santo que convence. Às vezes a gente quer tomar o trabalho do Espírito Santo e quer convencer alguém a ser crente, quer convencer alguém a amar Jesus, quer convencer alguém a viver como a gente vive. Só que a gente não convence, o Espírito Santo convence. A gente faz Jesus ser conhecido. A gente vai no lugar e a gente age como Jesus. A gente fala com alguém, a gente fala como Jesus. A gente vive sendo a cópia de Jesus na terra. Mas a gente não convence. Judas não foi convencido. E eu fiquei pensando nisso um tempo, sabe? Quando eu estava ainda me aprofundando um pouco nessa passagem, quando fala de Judas. Porque Jesus vira e fala assim, vou até abrir aqui. Mas ele vira para Judas e ele fala, tipo, pode ir lá fazer o que você queria fazer. E eu acho isso muito, muito, muito interessante. Porque às vezes a gente acha que é o nosso trabalho a salvação de alguém. A gente acha que é o nosso trabalho que alguém da nossa casa seja convencido. E a gente quer, de verdade mesmo, que seja a gente que faça algo por alguém, sabe? Nossa, porque a Neuci tratou a vizinha dela bem, a vizinha dela se converteu. A Neuci tem que tratar a vizinha dela bem, mas quem convence é o Espírito Santo. E aqui, quando ele vai lá falar, não sei se eu vou achar, eu sou meio ruim pra achar as coisas assim. Deixa eu ver. Acho que eu achei. Nossa, que benção. Não, nessa passagem não. Mas enfim, aqui olha que coisa. Jesus, eu uma vez ouvi uma pregação sobre isso. Jesus, ele dá a oportunidade de Judas se arrepender. Ele vira e fala assim, gente, alguém aqui vai me trair. Todo mundo fica, não, ninguém vai trair, não, ninguém vai trair, não. Se o Espírito Santo tivesse convencendo o coração de Judas, Judas podia falar, nossa, sou eu queria te trair. E se arrependesse ali. Aí ninguém fala nada. Aí Jesus continua, pega um pedaço de pão, molha o pão, fala assim, olha, quem eu der esse pão molhado é a pessoa que vai me trair. Dá para Judas. Judas não fala nada. Naquele momento, Judas podia virar e falar assim, Senhor, me perdoa, Senhor, eu não quero te trair. Mas ele não se arrependeu. E aí depois, quando ele vira aqui, ó, em Mateus 26, ele vira e fala assim, então, que aí Jesus fala assim, então alguém aqui vai me trair. E Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Jesus falou para Judas, ei, olha, eu tô te dizendo, você vai pecar contra mim, você vai me trair. Ô, Neuci, você vai pecar. Ô, Neir, você vai cair. Ô, Nilva, você tá pecando nisso. Só que se a gente não permite o Espírito Santo convencer a gente da justiça, do pecado, do juízo, a gente vira igual Judas, fala, não, Deus, não tô pecando, não. Tô só reclamando, uma reclamação não é pecado, imagina, Deus, impressão sua. Não, Deus, tô só respondendo à altura o que tal pessoa me disse, isso não é pecado, não. Não, Deus, tô só fazendo outra coisa. Com certeza não sou eu, Jesus. Eu não pecaria contra você. Se a gente não abre espaço para a gente viver aquilo que Jesus chama para fazer, como Jesus orou, os discípulos viveram o que eles viveram porque eles creram. Se a gente não crê naquilo que o Espírito Santo está falando, não adianta o Espírito Santo falar. Eu tenho que crer, eu tenho que querer ser convencida, porque aí vem o Espírito Santo e convence. Eu tenho que estar aqui, ó, Espírito Santo, eu quero saber como está a minha conduta. Porque quando ele fala, eu quero estar atenta. Porque se ele falar assim, olha, essa coisinha aqui é pequenininha. Porque aí vem, e aí agora pensando, eu fico indignado comigo, porque às vezes eu sou igualzinha a Judas, a gente julga Judas, mas Judas sou eu. Que a gente vira e fala assim, não, Jesus, nossa, eu nunca faria isso. Nunca mataria alguém.
E aí vem Jesus e fala, se você odeia teu irmão, é como se já tivesse matado. Quantas vezes a gente não age por ódio? Quantas vezes eu já não chorei de ódio? Chorei de raiva, que eu queria sair, acabar, ir embora pro Batubapé, de nervoso. Quantas vezes eu não fiz isso? E aí eu viro e falo assim, não, Jesus, jamais mataria alguém. E aí, de adultério, não, Jesus, nunca trairia meu marido. Mas vem e fala assim, se você olha com cobiça para alguém, você já tá traindo. Às vezes a gente acha que o pecado é muito distante da gente, mas a Bíblia diz que o pecado nos ronda como se estivesse rondando ali uma presa. E que a única coisa que eu tenho que fazer é, eu estou sendo protegida do maligno. Jesus me disse que ele me entregou para Deus e falou, proteja eles, eu estou colocando eles no mundo, proteja eles. Eu tenho que crer e viver sobre isso. Eu queria que a gente orasse sobre essa unidade, eu queria que a gente orasse sobre essa santidade, eu queria que a gente orasse sobre essa conduta. Queria que a gente se posicionasse nisso, sabe? Que não seja só algo que a gente faz porque, nossa, Jesus me salvou, agora minha vida é bacana. E aí a gente esquece de Jesus, sabe? Tem uma música, não vou arriscar cantar porque a cifra dela é muito difícil, mas é uma letra linda. Depois eu não sei se eu tenho como mandar. Mas ela fala assim, não fale que o conhece se você o esquece a cada esquina. Será que a gente tem esquecido Jesus a cada esquina? Onde a gente quer ser unidade. Na nossa mente, a gente fala, não, Jesus, eu quero ser um com você. E como você é um com Deus, quero ser um com os meus irmãos. Quero ser um. A gente fala, Jesus, eu quero viver uma conduta de santidade. Jesus, eu quero fazer isso. Jesus, eu não quero pecar contra você. Mas aí vira uma esquina, eu já esqueci de Jesus. Já estou prestando atenção em outras coisas. Então, quando em cantares, eu acho que todo mundo já ouviu isso, e quando eu era criança eu achava muito engraçado, né? Que tem uma parte que o noivo fala pra noiva que os olhos dela são como olhos de pomba. Eu achava isso tão engraçado, porque eu falava assim, não é um negócio bonito, mas fala isso, né? Olhos de pomba. E uma vez eu vi uma pregação sobre isso. O olho da pomba, ele não mexe, ele fica fixo. O amado vira e fala assim, olha, seus olhos olham para mim como olhos de pomba. Os seus olhos estão sempre fixos em mim. Será que a gente tem tido esses olhos para Jesus? Esses olhos que não importa o que está acontecendo, meu olho não sai daqui, meu olho não se mexe. Eu estou olhando para você, Jesus, porque você é o meu amado, porque você é o meu Senhor, porque a minha vida é sua. Jesus, o meu corpo é seu, a minha família é sua, eu estou olhando para você. Será que a gente olha para a oração de Jesus e a gente crê nela? E por crer, eu não digo crer no... não, é a Bíblia, eu creio. Eu digo no viver. Eu digo, igual lá no exemplo dos 2 milhões. Cara, você crê que tem 2 milhões te esperando. Você não vai? Eu tô indo agora. Eu vou esperar fazer acampamento na fila para pegar os 2 milhões. Será que a gente tem crido nessa palavra? Será que a gente tem verdadeiramente falado, eu creio tanto nisso que Jesus orou sobre mim? Porque quando Jesus ora, ele tá orando sobre a Ania, tá orando sobre a Neuci, tá orando sobre a Marilu, tá orando sobre o Diego, sobre o Daiane, sobre o Davi. Será que eu creio tanto nessa oração que eu falo assim, essa vai ser a verdade dos meus dias, todos os dias? Eu tenho mania, né, de sempre escrever as coisas em todo lugar. E tem um negócio na minha parede aqui, esse aqui, ó, que são várias coisas escritas, é uma folha grandona. E é uma oração que eu fiz há muito tempo atrás. E no meio, no canto tem também uma passagem de cantares, mas no meio tem uma poesia que eu amo. E ela nem é da Bíblia. Vou até abrir aqui para ler certinho. Mas é uma coisa que Jesus falou tanto comigo que eu marquei ali porque eu pensei assim, Jesus, eu não quero te esquecer. E eu queria compartilhar isso com vocês, é muito pessoal, as coisas que eu boto na parede sempre muito pessoal. Mas porque eu comecei a orar sobre isso, que diz, né, ali tá escrito, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Será que a gente tem vivido isso sobre Jesus? Sabe? Jesus, de todas as coisas, ao meu amado eu serei atenta. Que nem se eu olhasse para a coisa mais encantadora dessa terra, você me encanta mais. Ele vai lá e continua, quero vivê-lo em cada vão momento. Em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, derramar meu pranto. Ao seu pesar e ao seu contentamento.
E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, e aí no caso ali o meu tá diferente, mas que não seja mortal, posto que chama, mas seja infinito enquanto dure. Cara, será que a gente tem vivido esse amor? Que é um amor humano. Eu não sei se quem escreveu para Jesus, mas é um amor humano, é um amor que a gente sente. Será que a gente tem tido esse amor para Jesus? Jesus, nem na face da coisa mais encantadora, eu prefiro essa coisa, eu prefiro você. Jesus, nem se a morte, nem se a angústia, nem se a solidão, nem se o fim venha, Jesus, eu ainda te quero. Jesus, em cada vão momento da minha vida eu te quero. Será que a gente tem vivido esse amor? Porque às vezes eu vejo que a gente crê para ler, a gente não crê vivendo. A gente crê que Jesus ama, mas a gente não ama assim, verdadeiramente, intensamente. A gente crê que Jesus é a coisa mais importante das nossas vidas, mas no nosso dia é a última coisa que a gente se importa passar tempo com Jesus. A gente crê que Jesus é o foco da nossa existência, mas no nosso dia eu me preocupo mais se minha casa está limpa do que se eu já tive meu tempo com Jesus hoje. Eu creio que Jesus é digno de toda a minha atenção, mas se acontece alguma coisa, eu já pego meu celular para resolver, porque, cara, isso aqui do meu trabalho, isso aqui da minha família, isso aqui do meu emocional tá mais importante. Toda vez que eu acordo, e quando eu tô tendo aula também, eu fico sempre olhando para trás quando eu tô vendo o vídeo, mas toda vez que eu acordo, eu olho para isso e eu penso assim, Jesus, eu quero te amar com amor atento. Eu quero te amar com amor verdadeiro. Com amor que não se distrai, com um olho de pomba ali que fica olhando para o meu amado, olhando para o meu amado. Pode estar acontecendo qualquer coisa, eu estou olhando para Jesus. Porque se qualquer coisa acontecer e eu estiver olhando para essa coisa, eu vou me distrair. Mas eu tenho que dedicar a minha atenção a Jesus. Eu tenho que dedicar meu coração a Jesus. Eu não tenho como viver a eternidade se eu não começo hoje. A eternidade é que conheçam ao Pai. Se eu não me dedico a conhecer o Pai, se eu não presto atenção no Pai hoje, eu vou fazer o que no céu? Sabe? Tem um livro muito bom que uma vez eu li, que tem um capítulo que chama O que Deus faz no céu. E fala que Jesus vive a si mesmo, Jesus vive família, e Jesus... alguma outra coisa, mas foca nesses dois. Jesus vive a si mesmo, Jesus vive família. Eu não consigo viver família aqui, eu não consigo viver aquilo que Jesus coloca no meu coração aqui. Eu vou fazer o que no céu? Sabe? Eu não consigo viver a unidade. Eu vou fazer o que no céu? Eu não consigo ter um relacionamento com ninguém. Eu vou fazer o que no céu? Então, assim, que a gente possa ter esse constrangimento em Espírito Santo, você é o foco de mim, você é o foco de tudo em mim. E eu te amo muito, e eu quero que o meu amor seja atento. Eu queria que a gente orasse. Eli, você quer orar? Porque eu já falei muito louca. Quer que eu ore? Tá, vou orar então. Você ora? Tá bom. Jesus, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pela tua bondade, muito obrigada porque não é sobre o quanto a gente se prepara, mas é sobre o quanto você está aqui. Jesus, eu creio que existe algo para gente. Eu creio que existe uma recompensa quando a gente te busca, porque a tua palavra me diz isso. A palavra diz que toda a autoridade foi colocada na palavra. E Jesus busca a autoridade da palavra durante toda a tentação. Jesus busca a autoridade da palavra para poder orar. E nós queremos nos aprofundar na palavra para a gente poder caminhar sobre essa autoridade. Senhor, nós queremos te amar com amor atento. Nós queremos te amar com amor dedicado. Pai, nós queremos te amar com amor que está sempre encantado por você, Pai. A gente não quer te esquecer, a gente não quer te abandonar. A gente não quer passar daqui a 2 anos e falar, nossa, lembra de quando a gente se reunia? Não, Pai, a gente quer viver um amor verdadeiro, intenso, atento e eterno, Pai. Nós queremos viver essa comunhão. Pai, que o teu Espírito esteja conosco essa semana, ressaltando, Pai, nos convencendo da importância da unidade, da importância da gente ser um, com quem a gente convive e principalmente contigo, Pai. É impossível a gente amar o próximo sem a gente amar você. E é impossível a gente amar você sem a gente amar o próximo que a gente vê, Pai. Que nós possamos caminhar tão verdadeiramente em amor, tão fielmente em amor, Pai, que a gente não se distraia.
que a nossa mente não se turbe, Pai, que o nosso coração não se embace. Pai, nós pedimos para que o Teu Espírito nos convença do nosso pecado. Nós queremos ter uma audição atenta ao Teu Espírito. Nós queremos ter um coração sensível a Você. Pai, eu peço para que, diante de tudo aquilo que Você tem nos dito, que nós possamos crer, Pai. Crer verdadeiramente, crer é colocar em prática. Crer é tirar só do racional, mas é viver aquilo que Você está me dizendo. Pai, eu não quero viver um amor que eu só sei que eu tenho que amar, mas que eu não amo. Eu não quero viver uma comunhão que eu só sei que eu tenho que ter, mas eu não tenho. Pai, nós queremos viver em verdade, Pai, aquilo que Você tem revelado para a gente. Muito obrigada pela presença de cada um, Pai. Nós abençoamos cada um. Eu gostaria de orar pelos pedidos que possam estar no coração de cada um aí. Eu gostaria que o Senhor sondasse esses corações e encontrasse, Pai, consolo para quem precisa de consolo, cura para quem precisa de cura, misericórdia para quem precisa de misericórdia. Pai, que nós possamos ser agentes de transformação. Não importa onde a gente está inserido, mas que a gente gere transformação pela unidade. Pai, que nós possamos viver de maneira tão coerente contigo, tão fiel contigo, que isso seja percebido. Pai, que a gente gaste menos tempo tentando convencer alguém a te amar e mais tempo te amando, mais tempo, de fato, tendo o nosso coração consumido por Você, Pai. Nós queremos te amar com amor verdadeiro. Nós queremos que no Teu reino não há doença, não há morte, não há tristeza. E nós queremos ser agentes do Teu reino sobre essa terra, Pai. Nós queremos viver o Teu reino aqui. E o Teu reino, a Tua eternidade é conhecer o Pai. Senhor, a Tua palavra diz, e nós declaramos isso sobre a nossa vida. O mundo não Te conhece, Jesus, mas nós Te conhecemos e nós vamos Te fazer conhecido. Que o Teu Espírito abra todas as ferramentas, todas as portas, todos os caminhos para que o meu Pai, o meu Deus, seja conhecido por cada um nessa terra, Pai. Que o Espírito Santo esteja conosco e que nós possamos viver em uma comunhão completa, Pai, em um conhecer de ser um com o Espírito Santo. Muito obrigada pela Tua presença, muito obrigada pela Tua bondade, Pai. Nós te amamos, nós queremos te amar mais. Em Teu nome, Jesus. Amém. Pode sim. Senhor Deus, nós somos gratos, Deus, por tudo que Tu és na nossa vida. Senhor, eu louvo, Senhor, por mais um ano, Senhor, na vida da minha irmã. Essa vida que o Senhor nos deu como bênção, Senhor. Aonde ela está, ela deixa resplandecer a Tua luz, Pai. Eu Te glorifico, ó Deus, pela vida dela. Que ela possa continuar ouvindo, Senhor, a Tua voz e cumprindo o Teu querer. Eu Te abençoo, Neir, em nome de Jesus. Você sabe o quanto nós Te amamos, mas você sabe também que você é a menina dos olhos do Senhor. Eu quero nessa noite declarar diante de Deus e diante de todos que ouvem e todos que estão no seu convívio diariamente,